Olá, eu sou Vanessa Dalcanton, aluna do curso de Licenciatura em Educação do Campo pela Universidade Federal de Santa Maria, e hoje vamos conversar sobre direito, cidadania e movimentos sociais. Uma aula preparada para o segundo ano do ensino médio na disciplina de Sociologia. Inicialmente, é importante pensarmos sobre os direitos, se eles existem desde sempre, quem teve acesso a esses direitos, se todos têm acesso, a partir de que período, então, se começa a falar em direitos e que as pessoas passam a usufruir, então, desses direitos. Inicialmente, precisamos pensar que nem sempre os direitos existiram e também eles nem sempre foram de acesso para todas as pessoas. E os primeiros documentos que asseguravam direitos humanos, eles foram criados na Inglaterra. Nós temos aqui o exemplo de alguns documentos, como a Magna Carta, como a Petição de Direitos, Declaração de Direitos, entre outros, conforme as datas, que foram criados então inicialmente na Inglaterra. É onde surge esse movimento inicial pela criação de direitos humanos. É importante frisar que, no século XVIII, quando as colônias inglesas da América do Norte elas se tornam independentes, foram criados alguns documentos importantes, como, por exemplo, a Declaração de Direitos da Virgínia, em 1776, e a Constituição de 1787. Nesse ano também foram ratificadas 10 primeiras emendas à Constituição estadunidense, que determinava aí, com um pouco mais de clareza, os limites do Estado e definiam os campos em que a liberdade devia ser estendida aos cidadãos. Mas atenção, embora as emendas elas garantissem então maior liberdade de culto, de palavra, de imprensa, de reuniões pacíficas, enfim, de outras ações estendidas aos cidadãos, mesmo assim, a escravidão ela continuava acontecendo. Então, podemos fazer uma reflexão aqui sobre que tipo de direitos humanos nós estamos falando. E mesmo que algumas ações elas já começavam a acontecer no sentido de garantir direitos humanos, nem todas as pessoas elas estavam inclusas nessas ações. Com a Revolução Francesa, então em 1789, os direitos que estavam baseados em princípios de liberdade, de igualdade, eles foram declarados então como sendo universais. Eles estavam incluindo todas as pessoas do mundo. Entretanto, esses direitos expressos na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foram aprovados na França, eles não se estendiam ainda às mulheres, ou seja, novamente, nós temos aqui uma declaração que se afirma universal, mas que ainda uma parcela da população não estava inclusa. Os documentos, então, que foram originados na Revolução Francesa e também na independência dos Estados Unidos, eles foram a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, criado, então, em 1948. E é criado, então, neste ano, principalmente influenciados pelos movimentos, pelas catástrofes que aconteceram principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. É um movimento aí que estendeu então a liberdade e igualdade de direitos nos campos econômico, social e cultural a todos os seres humanos. Então é somente a partir da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1948, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que os direitos eles são compreendidos então nesses campos da economia, da vida social e cultural das pessoas, a todos os cidadãos. Quando falamos em direitos, há uma divisão.
entre direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. E essas definições, elas estão muito embasadas no que Marshall vai nos falar. Quanto aos direitos civis, nós temos então os direitos necessários à liberdade individual, como por exemplo a liberdade de imprensa, de pensamento, de crença, o direito de propriedade, de contrato, direito ao trabalho, além do direito à justiça. Esse direito, então, ele permite defender e afirmar todos os direitos em termos de igualdade com as outras pessoas. Já os direitos políticos, eles correspondem ao direito de participar do exercício do poder político através das eleições. Então, aí se inclui o direito de votar e também de ser votado, ou seja, nós estamos falando de um direito de escolha, né, que envolve, então, esse direito político. Os direitos sociais, né, eles estão correspondendo ao direito de participação por completo, então, da herança social e de levar a vida de um modo civilizado, de acordo com os padrões que prevalecem, então, na sociedade, com a garantia de bem-estar econômico e segurança. As instituições mais ligadas, então, com os direitos sociais são o sistema educacional e os serviços sociais. Isso, então, é o que Marshall vai nos falar. Como exemplos de direitos sociais, nós podemos citar a saúde, a educação, a vida, a segurança, o bem-estar. Direitos que poderíamos dizer básicos, né, para uma vida digna, com segurança para todas as pessoas. Bom, se falamos em direitos e falamos também em cidadãos, né? Então vale pensar sobre o conceito de cidadania. Então, para esse autor que nós falamos, o Marshall, a cidadania, ela passa por esses três elementos: o civil, o político e o social. Então, a cidadania é um conceito intrínseco a esses três tipos de direitos que nós acabamos de mencionar. Para esse sociólogo, então, a cidadania ela é desenvolvida dentro do Estado-nação, ou seja, a cidadania ela pressupõe um sentimento de participação em sociedade, já que o cidadão o reconhece como patrimônio comum, cujo desenvolvimento é estimulado tanto pela luta para adquirir direitos, quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez adquiridos. Então, a cidadania é um conceito que está ligado aos três tipos de direitos, como falamos, se desenvolve dentro de um Estado-nação, conforme Marshall, mas pressupõe esse sentimento de participação, ou seja, a pessoa ela precisa se sentir parte da sociedade e aí sim também exercer os seus direitos. Os direitos também podem ser adquiridos por meio de lutas, como foi mencionado. E a isso se referem também os movimentos sociais. O que são então esses movimentos sociais? Se tratando aqui de um conceito, nós vamos dizer que eles são formados por grupos de indivíduos que defendem, né, ou que vão demandar, que vão lutar por uma mesma causa, né, por uma causa social e política. É uma forma, então, que a população ela encontra de organização, de forma de expressão também dos seus desejos, das suas exigências, né, dos seus próprios direitos. Os movimentos sociais, eles são também fenômenos históricos, né, que resultam nessas lutas e que essas lutas, elas vão ao encontro de alguma transformação, de alguma mudança estrutural nas sociedades. Dentro dos movimentos sociais também existem duas divisões. Os movimentos conjunturais, que defendem uma pauta atual com uma duração e objetivos de um prazo aí mais curto, e também os movimentos estruturais,
que defendem questões que envolvem vários setores da sociedade, então, e que pretendem conquistar objetivos mais a longo prazo, né? O que pode, então, alterar uma estrutura social. Então, movimentos conjunturais são movimentos que estão relacionados a uma situação atual, assim também como movimentos estruturais. Partem de uma demanda, de uma dificuldade, de uma necessidade, enfim, que a sociedade enxerga como motivo para lutar. Mas o movimento conjuntural, ele está aliado a uma duração, a objetivos de curto prazo, o que é diferente então dos movimentos estruturais, que visualizam aí mudanças que podem alterar, que envolvem várias estruturas dessa sociedade e que por isso aí são visualizadas mais a longo prazo. Bom, como exemplo de movimentos sociais no Brasil, nós citamos três, que são o Diretas Já, Movimento dos Caras Pintadas e o Jornadas de Junho. O Diretas Já, um movimento que ocorreu principalmente nos anos de 1983 e 1984, ele se referia a uma insatisfação com o regime militar que estava instaurado no Brasil já há bastante tempo, né? E junto a isso, um aumento de inflação, desemprego e vários outros problemas sociais no Brasil. É então apontada como uma alternativa à emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, né, e que coloca então aí como sugestão as eleições diretas e também o voto secreto para presidente num mandato de 5 anos. E a população se junta então a este pedido deste deputado e faz várias mobilizações, principalmente nesses 2 anos, para pressionar também outros colegas deputados para a votação então a favor dessa emenda constitucional. Então, um movimento que levou milhares de pessoas às ruas para pressionar então para este voto, né, direto, este voto secreto também para as eleições diretas, principalmente aí pós período da ditadura militar. O movimento dos Caras Pintadas, que ocorre principalmente em 1992, também traz aí a insatisfação, principalmente de estudantes, né, com o governo Fernando Collor de Mello. Haviam várias situações que desagradavam a população brasileira nesse período e o Fernando Collor de Mello, ele instaura no Brasil o Plano Collor. E nesse Plano Collor estava previsto várias ações, mas as principais eram a demissão de funcionários públicos, privatização de várias empresas, também a mudança da moeda, né, de cruzado para cruzeiro, e o empréstimo compulsório, o que previa que o governo ele poderia então estar usando do dinheiro da população que estava aplicado. Também, além da insatisfação com esse plano Collor apresentado, veio à tona a questão do esquema Collor, um esquema que apontava corrupção no seu governo. E que a partir disso, então, da indignação da população, vários protestos são realizados, né? Principalmente, como falamos, mobilizados aí pela União Nacional dos Estudantes, e há o Domingo Negro, né? Um domingo marcado pela mobilização de milhares de pessoas que usavam roupa preta e a cara pintada, verde e amarelo, então, que mais tarde resulta no impeachment de Collor. Sobre as jornadas de junho, então, 2013, aliás, é um movimento do passe livre, né, que vai também contra o aumento de tarifas das taxas no transporte público. São movimentos que começam a nível local e vão ganhando cada vez mais adeptos, né, por todo o Brasil, se juntando também aí a outras causas, né, questões de corrupção, outros problemas sociais,
além da qualidade dos serviços públicos, e que tenha isso a culminância em 20 de junho de 2013, quando há a maior concentração de pessoas em todo o país. E que a partir disso, então, se consegue, dentre outras coisas, a redução nas taxas de ônibus, então. Esses são os três principais movimentos, né, sociais que ocorrem na história do Brasil, que marcam também a nossa história, né, essa busca por direitos, pelo também exercício da cidadania. E hoje, como movimentos sociais contemporâneos, poderíamos citar o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento ecológico, o movimento negro, entre outros, então, que ocorrem na sociedade e que vêm para expressar a vontade da população. Então, os movimentos sociais é este movimento de luta, de busca da população por alguma demanda, por alguma dificuldade ou pela insatisfação que vem sendo observada, né? E as pessoas, então, têm essa força, têm esse poder a partir desse direito, né? E também do exercício da cidadania de exigir, então, que mudanças sejam feitas. Isto foi um pouquinho, então, sobre movimentos sociais, cidadania e direitos humanos. Agradecemos a atenção e até uma próxima.